Era uma sexta-feira à tarde, véspera do Dia das Mães. Eu estava na cozinha, olhando para os ingredientes que tinha comprado para fazer aquele bolo que meu filho sempre amou desde pequeno. A receita da minha mãe. Pensei em levar um pedaço para ele e para a família dele, como costumava fazer. Peguei o telefone, com o coração cheio de carinho, e disquei o número dele. Eu só queria saber a hora do almoço, para não chegar cedo demais, mas não estava preparada para o que viria. Quem atendeu foi ela, minha nora. Do outro lado da linha, a voz dela já veio seca, impaciente, como se eu estivesse incomodando. Tentei manter o tom gentil. Perguntei sorrindo: Oi, querida, a que horas vai ser o almoço amanhã? Ela fez um silêncio. E então soltou, num tom que ainda ecoa dentro de mim: Se quiser vir, venha lavar a louça. Com um grito. Como se eu fosse um estorvo, um peso, uma empregada. Por alguns segundos, eu não consegui responder. Senti meu peito gelar, como se o ar tivesse sumido da sala. Não era só a frase, era a forma como ela disse. Era a raiva, o desprezo, a frieza. Aquilo não era apenas uma resposta atravessada, era um recado, um aviso. Eu não era bem-vinda, eu não era esperada, eu não era desejada naquela mesa. E então perguntei, com a voz trêmula: O Lucas está aí? Tá ouvindo tudo, mas não tem nada para dizer. Não. Eu não podia acreditar. Meu filho, meu menino, o mesmo que já correu com o desenho na mão, dizendo Feliz Dia das Mães, mamãe. Agora estava ali, mudo, do lado de alguém que me tratava como lixo. Como ele pôde deixar isso acontecer? Desliguei o telefone, sem saber se chorava, se gritava, ou se simplesmente ficava em silêncio. Fiquei olhando para aquela tigela, com farinha e açúcar, e de repente tudo perdeu o sentido. Eu não era mais aquela mãe querida, aquela avó esperada, aquela mulher que fazia parte da família. Eu era a estranha, a indesejada, a que só serve se estiver disposta a lavar a louça. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Sentei no sofá, com as mãos no colo, sentindo uma mistura de humilhação e incredulidade. Não era um mal-entendido, não era uma piada, era real. A mulher que meu filho escolheu para viver ao lado dele me enxergava assim. E pior, ele aceitava, ele permitia, ele consentia com cada palavra dela, e isso foi o que mais doeu. Na minha cabeça, comecei a repassar todos os momentos. Os domingos em que preparei almoço para eles, as vezes em que fiquei com os netos quando precisavam, as noites sem dormir, as economias apertadas para não deixar faltar nada. Será que tudo isso não valeu nada? Será que o amor de mãe tem prazo de validade? Eu me senti pequena, invisível, como se de repente eu tivesse sido rebaixada a uma figura incômoda. Como se o simples fato de eu existir já fosse um problema para eles. E isso tudo, justo no Dia das Mães. O dia em que eu mais esperava um gesto de carinho, de lembrança, de gratidão. Naquele momento, uma parte de mim quebrou. E não foi só o coração. Foi a fé no vínculo que achava que era eterno. Porque o amor de mãe é incondicional. Mas dói quando não é recíproco. Dói quando é ignorado. Dói quando é pisado. E ninguém fala sobre isso. Sobre o abandono silencioso que tantas mães vivem em silêncio. Foi nesse instante que eu percebi. Minha família já não era mais minha. Eu fazia parte do passado deles, mas não do presente. E muito menos do futuro. Aquela ligação, tão rápida, tão dura, mudou tudo dentro de mim. E me fez perguntar: quantas mães passam o Dia das Mães chorando no quarto, escondendo a dor de não serem mais vistas? Eu sempre fui aquela mãe que acordava antes de todo mundo para preparar o café da manhã, que esquecia de si mesma para lembrar dos outros. Quando meus filhos eram pequenos, eu abria mão de tudo, de sonhos, de vontades, de descanso. Nunca me importei com luxo, com viagens, com nada que não fosse vê-los bem, saudáveis, sorrindo. Era como se minha missão fosse protegê-los do mundo e, se possível, do sofrimento.
Nos dias difíceis, eu virava o rosto para o travesseiro para chorar em silêncio, só para não preocupar ninguém. Nunca deixei faltar comida na mesa, mesmo quando o salário mal dava para pagar as contas. Eu fazia milagre com arroz e feijão, inventava receitas, criava festas com o pouco que tinha. E sempre com um sorriso no rosto, como se tudo estivesse bem, porque para mim, o importante era que eles não sentissem o peso da luta. Fui mãe solo durante um tempo. Não reclamei, não me vitimizei. Trabalhei de manhã, de tarde e de noite. E ainda assim, tinha tempo para ajudar na lição de casa, costurar fantasia de escola e cuidar de febre na madrugada. Nunca disse, estou cansada, mesmo quando meu corpo gritava, porque o amor falava mais alto. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. E quando meu filho mais velho começou a crescer e a mostrar independência, meu coração se enchia de orgulho. Eu pensava, dei conta, criei com valores, ensinei o certo. Um dia, ele vai entender o que fiz por ele. Eu tinha certeza de que o esforço seria reconhecido, que seríamos parceiros na vida adulta, que ele seria meu apoio quando os anos pesassem. Nos aniversários, eu era quem fazia o bolo preferido de cada um. No Natal, passava horas decorando a casa com o mesmo brilho nos olhos de quando eles eram crianças. Não importava a idade, eu ainda os via como os meus meninos. E bastava um "Obrigado, mãe", para que todo o cansaço desaparecesse. Quando eles começaram a construir suas próprias famílias, eu não senti ciúmes, ao contrário, recebi cada nora com alegria sincera. Preparei jantar especial para apresentar, arrumei o quarto com flores, ofereci ajuda com o enxoval, com o casamento. Eu queria ser aquela sogra que acolhe, que soma, nunca quis ser um peso. Eu pensava que depois de tantos anos de dedicação, vinha a recompensa. Os almoços em família, os netos correndo pela sala, os domingos cheios de risadas. Mas aos poucos, fui percebendo que o espaço que antes era meu estava diminuindo. As ligações ficaram mais raras, os encontros mais curtos, os olhares mais frios. Ainda assim, eu tentava não me abater. Sempre dava um jeito de participar, de me fazer presente, de mostrar que continuava ali. Preparava marmitas para eles levarem, mandava mensagens carinhosas, perguntava dos netos, mas quase sempre a resposta era seca, apressada, como se minha presença tivesse se tornado incômoda. Mesmo com o coração apertado, continuei firme, porque ser mãe é isso, é amar mesmo quando dói. É se calar para não criar conflito, é relevar para manter a paz. Eu dizia para mim mesma, é só uma fase, logo tudo volta ao normal. Mas não voltou. Pelo contrário, cada gesto de carinho meu parecia afastá-los ainda mais. Hoje, olhando para trás, vejo com clareza. Eu me doei inteira, mas me perdi no caminho. Achei que amar era o suficiente. Achei que presença e cuidado garantiam gratidão. Mas não é bem assim. E dói demais perceber que, para alguns, tudo que fiz virou apenas passado. Um passado que eles preferem esquecer. Me lembro direitinho do dia em que ele me contou que estava namorando sério. Os olhos dele brilhavam, e o sorriso era daqueles de menino apaixonado. Meu coração se encheu de alegria. Eu só queria vê-lo feliz. Quando ele disse que queria me apresentar a ela, preparei tudo com carinho. Fiz aquele estrogonofe que ele tanto ama, comprei flores para pôr na mesa, até deixei o lençol da cama de visitas, passado e cheiroso. Eu queria que ela se sentisse bem-vinda, que soubesse que ali ela teria uma segunda casa. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. No primeiro encontro, ela foi educada, mas distante. Cumprimentou com um beijo rápido, sentou no sofá, como quem não quer se demorar, e passou o jantar inteiro mexendo no celular. Tentei puxar conversa, perguntei do trabalho, da família dela, mas as respostas vinham curtas. Eu, com minha esperança de mãe, preferia acreditar que era só timidez, que com o tempo ela se soltaria. Continuei insistindo no acolhimento. Convidei os dois para jantares de domingo, preparei sobremesas especiais, ofereci ajuda sempre que eles precisavam de algo. E claro, dizia para mim mesma, é uma fase. Ela ainda está se adaptando à família.
Porque no fundo, eu acreditava que todo esforço de amor é recompensado. Que com paciência, a gente conquista o afeto de quem chega. Mas, com o passar dos meses, os pequenos sinais começaram a me incomodar. Quando eles vinham em casa, ela falava comigo olhando por cima do ombro, elogiava a comida com um "tá bom", quase forçado. Nunca me chamava pelo nome, nem me oferecia ajuda na cozinha. Era como se eu fosse apenas uma obrigação, uma visita que ela precisava tolerar por causa do meu filho. Lembro de um almoço específico em que ela fez questão de dizer na frente de todos que na casa da mãe dela tudo era mais organizado. Disse isso enquanto eu ainda lavava as louças. Foi ali que senti, pela primeira vez, aquela pontada no peito. Um incômodo que não vinha da frase em si, mas do tom. Um jeito de me diminuir sem parecer direta. Aquelas farpas escondidas atrás de palavras educadas. Meu filho, por outro lado, parecia não perceber nada. Continuava sorrindo, como se estivesse tudo normal. Às vezes eu pensava em falar com ele, dizer o que estava sentindo, mas o medo de causar confusão me fazia engolir tudo. Afinal, o amor de mãe também é silêncio. É ceder para não afastar, é calar para não perder. Com o tempo, as visitas ficaram mais raras. Antes vinham todo fim de semana, depois passou a ser uma vez por mês. E quando eu ligava, era sempre ela quem atendia, com aquela voz seca. Ele está ocupado? Posso anotar o recado? Meu filho nunca mais me ligou por conta própria. E mesmo quando eu mandava mensagens, era ela quem respondia, rápida, fria, como se estivesse sempre ocupada demais para lidar comigo. Nas datas comemorativas, comecei a ser deixada de lado. No Natal, eles decidiram passar só com a família dela. No meu aniversário, recebi um parabéns por mensagem, sem ligação, sem visita, sem abraço. Eu dizia a mim mesma que era normal, que a vida adulta é corrida, mas no fundo, aquilo doía mais do que eu queria admitir. Em silêncio, comecei a me perguntar se tinha feito algo errado. Será que falei demais? Será que fui invasiva? Será que cozinhei um prato que ela não gostava? A cabeça de mãe vira um turbilhão quando sente que está sendo empurrada para fora da vida dos filhos. E por mais que eu buscasse respostas, nada explicava o gelo que vinha do outro lado. Foi assim aos poucos que fui percebendo. Eu não estava mais sendo incluída. Eu estava sendo tolerada. Meu papel de mãe estava sendo editado, diminuído, apagado. E o pior era ver que meu filho, aquele por quem eu teria dado minha vida, aceitava aquilo em silêncio. Como se a presença da mulher dele valesse mais do que tudo que vivemos juntos. E isso, mais do que qualquer palavra, foi o que começou a me matar por dentro. Os primeiros sinais vieram em forma de silêncio. Nos almoços de família, eu percebia que as conversas fluíam entre todos, menos comigo. Eu tentava comentar algo, participar, mas era como se minha fala fosse ignorada. Eles continuavam o papo, como se eu não tivesse dito nada. E quando a nora respondia, era com um sorriso fechado e forçado, do tipo que diz: "Não faz diferença o que você pensa." Antes de continuar, inscreva-se e curtir. No início, achei que era só impressão. Pensei, devo estar sensível demais. Mas a frequência desses momentos foi aumentando. Quando sentávamos à mesa, ela organizava os lugares sem me olhar. Colocava os pratos, servia todo mundo e só depois lembrava de mim. Como se fosse por obrigação. Eu me sentia cada vez mais como um acessório ali. Eu sempre fui de ajudar. Quando via que estavam cozinhando, me oferecia para cortar os legumes, lavar a salada, montar a sobremesa. Mas ela dizia, com aquele tom doce, que fere mais do que um grito: "Tá tudo sob controle, pode descansar." Descansar? Eu queria participar, queria fazer parte daquele momento em família, mas ela me empurrava para um canto. Comecei a perceber que minhas receitas, aquelas que antes todos pediam com entusiasmo, começaram a ser deixadas de lado. Um dia, levei uma torta de frango, que meu filho adorava, e ela mal tocou. Disse que já tinham feito outra comida. E mesmo meu filho, que sempre rasgava elogios ao meu tempero, apenas disse: "Tá bom, mãe", sem emoção, sem carinho.
As crianças também começaram a mudar comigo. Meus netos, antes grudados em mim, começaram a me chamar menos para brincar. Pareciam sempre entretidos com outras coisas. E eu comecei a pensar: será que estão sendo ensinados a me manter à distância? Porque criança não se afasta sozinha assim, de repente. Alguém guia o comportamento delas. Um dia, durante um almoço, todos estavam conversando sobre uma viagem. Eu comentei que conhecia o lugar, que podia dar umas dicas, e ela me interrompeu com um: sim, a gente viu tudo no Google. Foi como se dissesse: não precisamos da sua opinião. Eu me calei, sorri amarelo e segurei o copo com mais força para não deixar a lágrima cair. Meu filho, ele via tudo. Ele estava ali, presente, ouvindo e percebendo. Mas não dizia nada. Nenhuma palavra em minha defesa, nenhum gesto de proteção. Apenas um silêncio que gritava dentro de mim. Um silêncio de quem escolheu não se indispor. De quem preferiu a paz da esposa ao desconforto da verdade. Eu voltava para casa com o peito apertado, tentando não pensar demais. Dizia a mim mesma que era exagero, que eu estava carente, sensível. Mas lá no fundo, eu sabia. Estavam me excluindo, só que faziam isso devagar, disfarçado, com educação. E isso tornava tudo ainda mais cruel. Porque não havia briga, não havia motivo claro, apenas ausência. Comecei a me sentir como um móvel velho na sala. Está ali, ninguém fala mal, mas também ninguém repara mais. Eu era ignorada com gentileza. Recebia sorrisos vazios, abraços curtos, olhares que não me enxergavam de verdade. E essa exclusão educada é uma das piores formas de rejeição. Porque ninguém pode acusar diretamente, mas você sente o veneno correndo por dentro. Era como se pouco a pouco eu estivesse sendo apagada da história deles, como se minha presença fosse um lembrete de algo que eles queriam esquecer. E a cada gesto pequeno, a cada palavra omissa, a cada vez que eu era ignorada, uma parte de mim morria. Mas o que mais doía era saber que o próprio filho, por quem dei tudo, estava deixando isso acontecer. Sem um olhar, sem um "mãe, você tá bem?", sem nada. Antes, ele me ligava todos os dias. Às vezes era só para contar como tinha sido o trabalho, outras vezes para perguntar se eu tinha visto tal coisa na TV, ou até para saber se eu queria companhia para tomar um café. Eram ligações rápidas, mas constantes. Me faziam sentir viva, presente, importante. Era como se, mesmo adulto, ele ainda carregasse um pedaço de mim no dia a dia dele. Com o tempo, essas ligações começaram a diminuir. Primeiro passaram a ser em dias alternados, depois, só aos domingos. E mesmo assim, cada vez mais curtas. Oi, mãe, tá tudo bem por aí? Seguido de um silêncio que eu preenchia com histórias antigas, com perguntas sobre os netos, com qualquer assunto que me fizesse ficar um pouco mais com ele na linha. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Até que, um dia, o telefone simplesmente parou de tocar. E não foi por falta de sinal, foi por falta de vontade. Eu esperava sentada na sala, olhando para o celular, como quem espera um milagre. Cada notificação me dava esperança, e cada silêncio me matava um pouco mais. É difícil admitir, mas comecei a perceber que o lugar que eu ocupava na vida dele estava encolhendo. É como se a minha função tivesse expirado. Fui necessária enquanto cuidei, enquanto servi, enquanto estive à disposição. Agora, que ele tinha outra mulher, outra casa, outra prioridade, eu era só a antiga provedora de afeto. A fonte já usada, o amor garantido, a presença que se pode ignorar, porque sempre esteve ali, e por isso mesmo, passou a ser invisível. Tentei me convencer de que ele estava apenas ocupado. A rotina muda, a vida adulta exige, eu dizia para mim mesma. Mas havia algo diferente no tom da voz dele, quando finalmente atendia minhas chamadas. Era como se ele estivesse falando com alguém do passado, como quem visita um cômodo antigo da casa, só por obrigação. A voz dele já não trazia o mesmo calor. Em uma dessas raras conversas, falei que estava com saudade, que queria vê-lo. Ele respondeu com a gente combina, tão frio,
tão vago, que me senti uma colega distante. Não uma mãe. Aquela frase ecoou dentro de mim. A gente combina. Não houve dia, nem hora, nem sequer uma tentativa. Apenas palavras jogadas para encerrar logo o assunto. Comecei a evitar insistir, porque percebi que toda vez que eu ligava, eu estava atrapalhando alguma coisa. Era a hora do jantar, era a hora da série, era a hora das crianças dormirem. Nunca era a minha hora. E ser mãe é isso também. Saber a hora de sair da frente, de calar, de esperar. Mas quando isso vira rotina, o amor vira ausência. E foi nesse silêncio que fui me perdendo. Eu, que sempre soube o gosto do suco preferido dele, já não sabia mais se ele gostava de manga ou abacaxi. Eu, que o levei ao médico, que sentei ao lado dele em cada febre, em cada medo da infância, agora não sabia mais que remédio ele tomava, nem o que ele sentia, nem quem ele estava se tornando. Me peguei olhando as fotos antigas, o primeiro aniversário, a formatura, a viagem para a praia, onde ele me abraçava forte, com os pés na areia, tantos momentos em que ele era só meu. E agora, o mesmo filho parecia não ter mais espaço para mim, nem na agenda, nem no coração. Como se, em algum ponto do caminho, eu tivesse me tornado dispensável. É uma dor que não tem nome, não é um corte visível, é como um sangramento interno que vai apagando a alma aos poucos, porque uma mãe nunca espera ser esquecida. A gente se prepara para vê-los crescer, voar, conquistar o mundo, mas ninguém ensina como lidar quando eles nos deixam para trás, quando deixam de olhar para trás. Faltavam poucos dias para o Dia das Mães, e eu, mesmo com o coração já meio cansado de ser ignorada, ainda tinha esperança. Uma parte de mim se recusava a acreditar que meu filho passaria aquela data sem lembrar de mim. Então respirei fundo, juntei coragem e decidi ligar, não para cobrar, mas para convidá-los para um almoço em casa, algo simples, feito com carinho. Queria reunir a família, preparar um frango assado com batatas, um arroz bem temperado, aquele pudim que ele sempre raspa até a última colher. Achei que, talvez, se eu desse o primeiro passo, as coisas melhorariam. Liguei com a voz calma, mas o coração acelerado. Ela atendeu. Como sempre, eu disse: Oi, querida. Tava pensando em fazer um almoço aqui no domingo, pro Dia das Mães. Seria bom ter vocês aqui. Do outro lado da linha, silêncio. Um daqueles silêncios curtos, mas carregados. Depois, com a voz sem nenhum traço de entusiasmo, ela disse: Ah, então, a gente já tem planos para esse dia. Só isso, sem explicação, sem convite alternativo, sem gentileza. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Tentei não demonstrar que aquilo me cortou por dentro. Ainda insistindo, perguntei: Será que então eu posso pelo menos levar um bolinho? Só para passar aí e dar um beijo nas crianças. E foi aí que veio o segundo golpe. Ela respondeu, num tom ainda mais seco: A gente já tem sobremesa. Como quem diz: Não precisa, não venha, você não cabe aqui. E por mais que fosse só uma frase, o que eu ouvi ali foi um muro se erguendo entre mim e a família que ajudei a construir. Eu sorri forçado, disse, tudo bem, e desliguei. Fiquei ali com o telefone na mão, olhando para o nada, tentando digerir o que tinha acabado de acontecer. Era como se tivessem me arrancado do papel de mãe, como se eu fosse um erro do passado que não combina mais com a decoração da vida deles. E pior, como se até meu carinho, meu bolo, meu abraço, meu tempo, tivesse se tornado algo inconveniente. Fui para a cozinha, abri a geladeira e olhei para o leite condensado que tinha comprado para fazer o pudim. Senti vontade de chorar ali mesmo, com a porta aberta, com a luz fria da geladeira me iluminando a cara. Pensei, por que eu ainda insisto? Por que ainda tento me fazer presente em uma casa onde não sou mais lembrada, nem em uma data que carrega o meu nome? Naquela noite, sentei na cama e fiquei olhando para o teto. As palavras dela se repetiam na minha cabeça: já temos sobremesa. Nunca uma frase tão simples me fez sentir tão desnecessária. Nem uma ligação de 3 minutos conseguiu esconder o que estava claro há tempos. Eu estava sendo desconvidada da vida deles. Silenciosamente, educadamente,
dolorosamente. Comecei a lembrar de todos os anos anteriores, dos presentes feitos com papel colorido, dos abraços apertados no café da manhã, dos cartões cheios de desenhos e palavras doces. Você é a melhor mãe do mundo, ele escrevia. Onde foi parar aquele menino? Em que momento aquele amor se tornou silêncio e distância? Naquela noite, nem chorei. A dor era seca. Era tão profunda que nem lágrima saía. Eu só sentia um vazio. E dentro desse vazio, um pensamento se formava. Eu não sabia mais o meu lugar. Não sabia se era bem-vinda. Não sabia se ele ainda me via como mãe ou apenas como uma lembrança, da qual ele preferia manter distância. Mesmo assim, eu ainda não imaginava que o pior ainda estava por vir. Achava que aquele desprezo disfarçado de educação era o limite, que a frieza já era o máximo da indiferença que eu teria que aguentar. Eu não sabia que, dias depois, ouviria uma frase que rasgaria tudo o que eu ainda tinha de amor próprio. Eu ainda acreditava que, de alguma forma, meu filho se lembraria de mim no domingo. Mas aquele convite negado foi, na verdade, o último aviso silencioso. Um adeus não dito, um empurrão delicado para fora da vida deles. E o pior é que eu aceitei, me calei, me encolhi, ainda achando que se eu fosse compreensiva, se não criasse conflito, eles voltariam. Mas tem dores que não são ruído, são silêncio. E o silêncio deles já gritava tudo. Depois do convite negado, uma parte de mim ainda tentou entender. Liguei de novo, hesitante, como quem procura uma explicação que alivia a dor. Pensei que talvez tivesse sido um mal-entendido, uma frase mal colocada, algo que pudesse ser consertado com uma conversa. Mas do outro lado da linha, não havia espaço para conversa, só para desprezo. Ela atendeu. O tom da voz dela já estava irritado, tenso. Antes mesmo de eu perguntar qualquer coisa, ouvi a frase que me deixou sem ar. "Se quiser vir, venha lavar a louça", gritou. Foi como um golpe que me atingiu em cheio. Uma humilhação pública feita só para me destruir, mesmo que por telefone. Aquelas palavras não tinham só força, tinham um veneno cruel. Naquele momento, meu peito apertou tanto que parecia que ia explodir. A vergonha veio com uma rapidez que eu não esperava. Não era só a frase em si, mas a maneira como ela falou, com raiva, com desdém. Era como se eu tivesse sido reduzida a uma serva, a alguém que só tinha valor se lavasse os pratos depois do almoço. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. O que me doeu ainda mais foi ouvir a risada dela, no fundo, e perceber que meu filho estava ali do lado dela. Ele não disse nada, não me defendeu, não fez um gesto sequer para amenizar aquela cena absurda. Ele simplesmente ficou em silêncio, observando, permitindo que aquilo acontecesse, como se aquela humilhação fosse justa, merecida. Eu não sabia para onde olhar. Queria desligar o telefone, mas meus dedos estavam presos. A voz dela invadia minha alma, e o silêncio do meu filho gritava mais alto que qualquer palavra. Eu me sentia invisível e despedaçada, como se cada pedaço do meu amor fosse rasgado bem ali, naquele instante. Era uma mistura de vergonha e raiva, mas também uma tristeza tão profunda que parecia não ter fim. Como pode alguém que você criou com tanto amor permitir que outra pessoa te destrua assim? Onde foi que eu errei? Será que esse é o preço de ser mãe? Ser tratada como um incômodo, como alguém que não tem voz nem vez? Liguei para meu filho, implorando por uma palavra, por um gesto, por um "mãe, desculpa", mas só ouvi o silêncio do outro lado da linha. E naquela ausência, percebi que não havia mais mãe. Havia uma mulher sozinha, perdida, tentando juntar os pedaços do que sobrou de uma relação que parecia desmoronar. Depois da ligação, sentei no chão da sala, com o telefone ainda na mão. As lágrimas correram sem controle. Não era só a humilhação, era a sensação de abandono, de que eu tinha sido deixada de lado por aqueles que eu mais amava. Aquele grito da nora não foi só uma ofensa, foi um ponto final silencioso na nossa história. Passei horas tentando entender o que tinha acontecido, revivendo cada momento, o sorriso do meu filho, a frieza da nora, o silêncio de ambos. E naquele instante,
A certeza que nunca quis aceitar apareceu. Eu não era mais parte daquela família. Eu era um peso, um fantasma do passado que eles tentavam apagar. Mas apesar de toda a dor, uma fagulha começou a acender dentro de mim. Uma vontade de não me deixar destruir, de não deixar que aquele grito fosse a última palavra. Eu era mãe, e mesmo que eles não enxergassem isso, eu precisava reencontrar meu valor. Porque às vezes, o silêncio e a humilhação são o começo de uma nova força. Aquela noite não foi como as outras. Não tinha sono, não tinha descanso. Deitada na cama, olhos fixos no teto, minha mente girava sem parar. Era uma tempestade de pensamentos, memórias e dúvidas que me consumiam. Eu tentava entender onde tinha errado, o que poderia ter feito diferente, mas tudo parecia fugir do meu alcance, como se a resposta estivesse presa numa névoa que eu não conseguia atravessar. Perguntei a mim mesma: será que ser mãe significa um dia ser deixada de lado? Será que todo o amor, todo o cuidado, todas as noites em claro, valem a pena quando eles crescem e seguem a própria vida? Aquele amor incondicional, que sempre achei que existia, parecia agora uma ilusão. Um sonho que se desfazia diante dos meus olhos. Eu revivia cada momento. Os abraços apertados, os "eu te amo" sussurrados, as lições de vida que tentei passar com todo o meu coração. E me sentia perdida, porque agora tudo isso parecia invisível. Como se tudo o que eu tinha dado, feito e vivido tivesse sido apagado com uma frase dura, com um silêncio prolongado, com um olhar distante. O quarto estava silencioso, mas dentro de mim havia um terremoto. A dor da rejeição queimava como fogo, uma dor que não se vê, que não se explica facilmente. E enquanto as lágrimas rolavam, eu me perguntava: será que o amor de mãe tem prazo de validade? Ou será que ele é eterno, mas algumas pessoas escolhem não enxergá-lo? Tentei buscar conforto nas lembranças boas, mas elas só aumentavam a saudade. Aquele menino que eu criei, que corria para me abraçar, parecia agora uma figura distante, quase irreconhecível, como alguém que se esquece das raízes, que corta o laço que deveria ser para sempre. E eu não sabia como lidar com essa ausência, que doía no peito. Fiquei pensando em quantas mães, como eu, passam noites assim, acordadas, sem saber onde foram parar os filhos, que um dia amaram tanto. Quantas vezes elas se questionam, se culpam, se isolam na dor que ninguém vê. Era um silêncio coletivo, de mulheres invisíveis, que lutam por um amor que parece não voltar mais. Em meio a essas perguntas, veio a sensação de solidão. Uma solidão que não é apenas estar sozinha, mas sentir-se abandonada dentro da própria casa, dentro da própria família. Sentir que você não é mais prioridade, que seu lugar está sendo ocupado por outros e que ninguém vai perguntar se você está bem. Mas no meio desse turbilhão, uma voz pequena dentro de mim começou a sussurrar que eu precisava me reencontrar, que eu não poderia deixar que a dor me consumisse por completo, que ainda havia vida e amor para dar. Talvez não do jeito que eu esperava, mas de um jeito novo, mais forte, mais verdadeiro. Era difícil, quase impossível imaginar um futuro diferente daquele que eu sonhei por tantos anos. Um futuro em que eu e meu filho estaríamos juntos, compartilhando alegrias e dificuldades, construindo memórias. Mas eu sabia que, se quisesse sobreviver a essa dor, precisava abrir espaço para recomeços. E assim, naquela noite sem sono, eu prometi a mim mesma que não deixaria que aquela rejeição definisse quem eu sou. Que mesmo ferida, eu encontraria forças para seguir em frente, para buscar amor onde fosse possível, para me valorizar novamente. Porque ser mãe é também saber se cuidar. E eu estava pronta para começar essa jornada. Enquanto a noite avançava, minha mente voltou para a minha própria mãe. Lembrei das vezes em que ela chorava em silêncio, sozinha no quarto, longe dos olhos de todos. Eu não entendia naquela época, achava que era frescura, mas agora, com o coração partido, comecei a compreender o peso que ela carregava. Será que o destino das mães é mesmo esse? Ser invisível, ser esquecida? Lembrei das brigas que eu testemunhei quando era criança, do olhar cansado dela,
da tristeza que escondia por trás do sorriso que tentava me dar força. Ela se sacrificava tanto quanto eu me sacrifiquei pelos meus filhos. E mesmo assim, parecia que o amor dela também foi engolido pelo tempo, pela rotina, pelo esquecimento. Se essa reflexão me atingiu como uma onda, será que a história se repete de geração em geração? Que as mães sempre dão demais, esperam demais, e no final, ficam sozinhas, sem reconhecimento, sem o carinho que merecem? A sensação de solidão que eu sentia agora tinha raízes profundas, que vinham de um passado que eu nunca falei para ninguém. Pensei também nas palavras não ditas, nos abraços que não recebi, nas vezes em que precisei dela e ela não pôde estar. Será que ela também se sentiu rejeitada, invisível, como eu me sentia agora? Aquele passado cheio de feridas parecia ter me preparado para a dor que eu estava vivendo. Mas ninguém me preparou para a humilhação. A cada lembrança, a cada imagem que surgia na minha mente, a dor se tornava mais real. Eu não estava só sofrendo pela distância do meu filho, mas pela repetição de um ciclo que parecia impossível de quebrar. Era como se carregasse o fardo de todas as mães esquecidas do mundo, e minha alma se enchia de uma tristeza que não tinha nome. Naquele momento, senti uma mistura de tristeza e revolta. Tristeza por tudo que passei e por tudo que ainda teria que passar, mas também revolta. Revolta por nunca termos aprendido a valorizar verdadeiramente as mulheres que dão a vida pelos filhos, que se doam sem pedir nada em troca, que muitas vezes são invisíveis até para os próprios filhos. Eu percebi que precisava quebrar esse ciclo, não apenas por mim, mas por todas as mães que vieram antes de mim e por aquelas que ainda viriam depois, que merecem mais do que silêncio e rejeição, que merecem respeito, amor e reconhecimento, e que, mesmo feridas, somos fortes. Mas era difícil, porque a ferida ainda estava aberta, sangrando a cada pensamento, a cada telefonema não atendido, a cada palavra fria que eu recebia. Era um duelo entre o amor que eu sentia e a rejeição que me consumia, entre a esperança que teimava em existir e a realidade que insistia em me derrubar. Eu sentia que precisava encontrar um jeito de me curar, de reconstruir a minha autoestima, de redescobrir a mulher que eu era antes de ser mãe, mas que ainda carrego comigo, porque, apesar da dor, eu ainda tenho sonhos, tenho desejos, tenho uma vida que merece ser vivida com dignidade e amor. E assim, entre memórias e feridas, eu me prometi que essa dor não seria em vão, que eu não deixaria que o passado me definisse, nem que o presente me destruísse, que de alguma forma eu encontraria luz no meio da escuridão, porque a vida, mesmo cheia de desafios, ainda tem espaço para recomeços e para o amor verdadeiro. No Dia das Mães, acordei com o coração pesado, mas decidi que não seria mais vítima da tristeza. Em vez de me afundar no choro e no desespero, respirei fundo e me levantei. Era o primeiro gesto de resistência que eu fazia em dias, talvez em meses. Queria mostrar a mim mesma que, mesmo ferida, eu ainda tinha força para continuar. Fui até o armário e escolhi a roupa mais bonita que tinha, aquela que eu guardava para ocasiões especiais. Não era para impressionar ninguém, mas para me lembrar do meu valor. Me maquiei com calma, como quem se prepara para um encontro importante. Um encontro comigo mesma. Era um ato de amor próprio, de coragem silenciosa. Na cozinha preparei um prato só para mim. Não era o frango assado que fazia para a família, nem o pudim que eles rejeitaram. Fiz uma comida simples, mas feita com carinho. Enquanto cozinhava, sentia que estava me alimentando, não só o corpo, mas também a alma. Era o começo de uma nova história, escrita com minhas próprias mãos. Sentei-me à mesa, olhando para o prato com um misto de tristeza e esperança. Era uma refeição solitária, mas não era uma refeição de derrota. Era um ato de resistência, de quem decide que não vai mais se humilhar por quem não a valoriza, que não vai mais implorar por um amor que deveria ser dado naturalmente. Enquanto comia, me lembrei de todas as vezes em que me calei para evitar conflitos, para preservar a paz,
Para não incomodar, pensei em quantas vezes deixei de dizer o que sentia, por medo de perder o amor dos meus filhos. Mas naquele momento, percebi que me calar só havia me deixado mais sozinha e mais triste. Decidi que minha voz precisava ser ouvida, que eu tinha o direito de reclamar, de questionar, de exigir respeito. Porque ser mãe não é uma licença para ser humilhada, ignorada ou excluída. É um título sagrado que merece honra e reconhecimento, não silêncio e desprezo. Aquela decisão não foi fácil. A dor ainda estava ali, latente, pronta para me derrubar. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti uma chama acesa dentro de mim. Uma vontade de lutar por mim mesma, de resgatar minha autoestima, de reconstruir minha identidade que estava sendo apagada. Foi o primeiro passo para dizer basta, para entender que amor verdadeiro não se implora, não se mendiga, que quem realmente ama, cuida, respeita e valoriza. E que, se eles não eram capazes disso, eu precisava aprender a me amar mais, para não depender do amor dos outros, para ser feliz. No silêncio daquela manhã, entre lágrimas e sorrisos tímidos, eu renasci. Não a mulher perfeita, nem a mãe ideal, mas a mulher que reconhecia seu valor apesar das feridas. Que sabia que, apesar da dor, ainda podia sonhar e amar, de uma maneira diferente, mais consciente e livre. E assim, naquele Dia das Mães, não houve almoço em família, nem telefonemas ou mensagens, mas houve um encontro muito maior, o encontro comigo mesma. E essa foi a virada que eu precisava, porque às vezes, o ato mais revolucionário é simplesmente não se calar diante da dor. No meio da noite, depois de tantos pensamentos e lágrimas, senti que precisava colocar para fora o que estava guardado dentro de mim. Peguei o celular, escrevi lentamente, cada palavra carregada de emoção e de verdade. Não era um pedido de desculpas, nem um apelo desesperado. Era uma afirmação de quem eu sou e um convite para que eles refletissem sobre o que estavam fazendo. A mensagem foi simples, direta, mas cheia de significado. Hoje é Dia das Mães, e eu sou mãe. Se vocês não quiserem comemorar comigo, tudo bem. Mas que nunca falte amor na vida de vocês, porque um dia ele faz falta. Apertei o botão de enviar com o coração apertado, sabendo que aquela frase era um espelho para a alma deles, uma lembrança que talvez eles precisassem encarar. Não esperava uma resposta imediata. Na verdade, não esperava nenhuma resposta. A mensagem era mais para mim do que para eles. Um gesto de coragem para romper o silêncio e a invisibilidade que eu vinha sofrendo. Era minha forma de dizer que, apesar de tudo, eu não ia me calar, que eu merecia respeito e amor, mesmo que não o recebesse deles. Nos dias que se seguiram, fiquei observando o telefone, o coração dividido entre a esperança e o medo da indiferença. Cada notificação me fazia saltar, mas nenhuma vinha deles. O silêncio, mais uma vez, respondeu por eles. E mesmo assim, eu sentia que algo havia mudado dentro de mim. Eu não era mais aquela mulher que se escondia para não incomodar. A mensagem foi um ato de dignidade, de quem sabe que merece ser vista e ouvida, que tem voz e que não vai permitir que a rejeição a defina. Foi um lembrete de que o amor é o que nos dá força, e que a falta dele, por mais dolorosa que seja, não pode apagar quem somos. Também foi uma forma de mostrar que o ciclo pode ser quebrado, que a rejeição não precisa ser aceita como destino, e que é possível escolher o caminho da coragem, do amor próprio e da esperança. Eu me recusei a ser a vítima silenciosa de uma história que ainda podia ter outro final. Lembrei das tantas vezes em que ouvi que o silêncio é ouro, que ignorar problemas é o melhor caminho, mas naquela mensagem, eu estava dizendo o contrário, que a palavra tem poder, que o diálogo é necessário, mesmo que doloroso, e que só assim podemos curar feridas. Era um convite, mesmo que implícito, para que eles pensassem no que estavam perdendo, para que olhassem para trás, para os momentos felizes, para o amor que um dia existiu, porque o tempo não volta, e as oportunidades também não.
Um dia, eles iriam sentir falta, não só de mim, mas do que represento para eles. Enquanto escrevia, senti uma paz estranha, uma mistura de tristeza e libertação. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse me colocando em primeiro lugar, respeitando meus próprios sentimentos e limites. Era um passo importante para reconstruir minha autoestima e minha identidade. E mesmo sem respostas, eu sabia que aquela mensagem já tinha cumprido seu papel, porque dizer a verdade, mesmo que doa, é um ato de amor. Amor por si mesmo, que ninguém pode tirar. E ali, naquele momento, eu decidi que continuaria lutando, amando e vivendo, independente do que eles escolhessem. Passei o dia sozinha, rodeada apenas pelo silêncio da casa, que antes estava cheia de risos e vozes. O vazio ao meu redor era enorme, quase sufocante, e a solidão apertava o peito como um punho invisível. Senti vontade de chorar a cada instante, de gritar para o mundo ouvir minha dor. Mas, em meio a tudo isso, algo começou a brotar dentro de mim. Chorei sim, chorei por tudo que perdi, por tudo que foi dito e por tudo que ficou por dizer. Chorei pela distância do meu filho, pela ausência do amor que eu esperava receber. Mas minhas lágrimas não eram só de tristeza, eram também de alívio, porque finalmente eu deixava sair tudo que estava preso dentro do meu coração. Enquanto as horas passavam, uma sensação nova foi crescendo. Uma sensação de que, apesar da dor, eu ainda estava aqui. Ainda tinha minha história, meus sonhos, minha vontade de viver. Eu percebi que a solidão, por mais dolorosa, também pode ser uma oportunidade de reencontro, um convite para olhar para dentro e me redescobrir. Não era fácil, é claro. A dor da rejeição ainda latejava forte, mas, em meio a esse luto, comecei a perceber que eu podia escolher como reagir, que a minha dignidade não dependia da aprovação deles, que eu não precisava aceitar migalhas de amor ou respeito, que eu merecia muito mais do que isso. Foi nesse momento que a força começou a nascer. Não aquela força barulhenta e explosiva, mas uma força silenciosa, firme, feita de aceitação e coragem. Uma força que me dizia que eu não estava sozinha, mesmo quando parecia que o mundo inteiro tinha me virado as costas. Comecei a pensar nas mulheres que vieram antes de mim, nas mães que enfrentaram dores semelhantes e conseguiram seguir em frente. Pensei que eu também podia ser assim. Uma guerreira que, apesar das feridas, não desiste. Que aprende a se amar e a se respeitar, mesmo quando parece impossível. Naquele dia, tomei pequenas decisões que foram grandes passos. Decidi cuidar mais de mim, fazer coisas que me fazem feliz, buscar companhia e afeto onde ele fosse genuíno. Não seria fácil, mas eu precisava me priorizar pela primeira vez em muito tempo. Enquanto o sol se punha, senti uma paz estranha. A tristeza ainda estava ali, mas havia espaço para a esperança. O caminho à frente era incerto, cheio de desafios, mas eu estava disposta a caminhar, porque eu sabia que merecia mais. Merecia amor verdadeiro, respeito e felicidade. E naquela solidão, tão amarga e tão necessária, eu encontrei uma nova versão de mim mesma. Uma mulher mais consciente, mais forte e mais livre, que não depende do olhar dos outros para se sentir valiosa, que aprendeu que o amor próprio é a base de tudo. E assim, mesmo sozinha, eu renasci. Não porque quis, mas porque precisava. Porque o amor que eu não recebi de fora, comecei a construir dentro de mim. E essa foi a maior vitória daquela jornada dolorosa. Descobrir que a força para continuar sempre esteve dentro de mim. Agora que você acompanhou essa história, quero que saiba que ela não está sozinha. Muitas mulheres passam por situações parecidas, sentem a mesma dor de serem rejeitadas, ignoradas ou invisíveis na própria família. É uma realidade silenciosa, mas que precisa ser falada, compreendida e acolhida. Você já se sentiu assim? Já foi rejeitada pela família, que ajudou a construir com tanto amor e dedicação? Ou talvez tenha sido ignorada no dia em que deveria ser celebrada? Se sim, saiba que seu sentimento é legítimo e que você merece um espaço para ser ouvida.
Aqui nos comentários, quero que você se sinta segura para dividir sua história, suas dores, suas vitórias, porque muitas vezes, falar é o primeiro passo para curar, para entender que não estamos sozinhas nessa jornada difícil, mas cheia de esperança. A sua experiência pode ser a luz que outra mãe precisa para enxergar que existe um caminho além da rejeição, da dor e do silêncio, que é possível encontrar força e amor, mesmo quando tudo parece perdido. Vamos construir essa rede de apoio juntas. Não tenha medo de abrir seu coração. Cada relato, cada palavra, é um gesto de coragem que fortalece não só você, mas todas nós, que já passamos ou estamos passando por isso. Essa união é poderosa e pode transformar vidas. Se você nunca viveu isso, mas conhece alguém que esteja sofrendo, compartilhe esse vídeo. Pode ser um abraço virtual, um ombro amigo para quem mais precisa. Mostrar empatia é o primeiro passo para criar um mundo mais acolhedor para todas as mães. E para quem ainda luta contra a dor da rejeição, saiba que o amor próprio é uma jornada, às vezes longa, às vezes dolorosa, mas essencial. Nunca se esqueça do seu valor, da sua história e da mulher forte que você é, mesmo nos momentos mais difíceis. Se você tem uma mensagem para sua mãe, seu filho ou para quem tenha machucado seu coração, escreva aqui também. Talvez seja o início de uma conversa que pode curar feridas e trazer reconciliação, ou pelo menos, compreensão. Este vídeo é um espaço seguro, onde todas as mães podem se sentir acolhidas, compreendidas e valorizadas, porque nenhuma mãe merece ser esquecida, humilhada ou invisibilizada. Juntas, podemos transformar dor em força e solidão em comunidade. Então, me conta nos comentários. Você já passou por algo parecido? Como lidou com isso? O que te ajudou a seguir em frente? Sua história pode inspirar, confortar e dar esperança para outras mulheres que estão buscando sua própria luz. Vamos conversar e crescer juntas. Depois da ligação cruel, quando minha nora me humilhou na frente do meu filho e ele não disse uma palavra para me defender, senti que meu mundo desabava. Foi como se todas as lembranças boas, o amor que eu tinha dado por tantos anos, fossem apagadas de uma só vez. A dor da rejeição não era só uma ferida no coração, era um terremoto que abalava minha identidade inteira. Passei noites em claro, me perguntando onde tinha errado, se teria sido algo que eu fiz ou deixei de fazer. A angústia de ver o filho que criei se afastar me consumia. Eu me sentia invisível, como se tivesse me tornado um peso para uma família que um dia foi o meu maior orgulho. Era difícil aceitar que o amor que imaginei eterno pudesse ser tão frágil. No meio dessa tempestade, comecei a olhar para trás e lembrar da minha própria mãe. Vi que não estava sozinha nessa dor. Descobri que, muitas vezes, as mães carregam feridas profundas, passadas de geração em geração, invisíveis para quem não quer enxergar. Essa reflexão me deu forças para tentar romper o ciclo, para buscar algo além da rejeição. No Dia das Mães, em vez de me entregar à tristeza, tomei uma decisão que mudou tudo. Me levantei, me arrumei e preparei uma refeição para mim mesma. Foi um ato simples, mas poderoso. Um gesto de amor próprio que marcou o início da minha reconstrução. Eu percebi que não precisava implorar por amor nem aceitar migalhas. Enviei uma mensagem para eles naquele dia, com dignidade e sinceridade. Disse que, mesmo não sendo celebrada, eu continuava sendo mãe e desejava que nunca lhes faltasse amor. Não esperava resposta, mas aquele momento foi um ponto de virada. Eu estava deixando claro que tinha voz, que merecia respeito e que não mais me calaria diante da dor. Passei o dia sozinha, chorando e refletindo. Mas no meio daquele luto, uma nova força começou a surgir. Entendi que o amor próprio seria meu maior escudo e que precisava cuidar de mim para sobreviver a essa tempestade. A solidão amarga deu lugar a um sentimento de renascimento, uma versão mais consciente e determinada de mim mesma. Aquela experiência dolorosa me mostrou que, mesmo na rejeição, há espaço para a esperança.
que, apesar das feridas, é possível encontrar um caminho para a cura. Comecei a buscar apoio, a cuidar da minha saúde emocional e a me abrir para novas possibilidades, sem depender do reconhecimento de quem me machucou. A jornada não foi fácil e as dúvidas continuaram a aparecer. Mas eu aprendi que não preciso ser definida pelo que os outros fazem ou deixam de fazer, que meu valor não depende da aprovação da família e que posso construir uma vida plena e feliz, mesmo diante da dor. Com o tempo, encontrei uma comunidade de mulheres que passaram por histórias semelhantes. Juntas, trocamos experiências, nos fortalecemos e criamos um espaço seguro para compartilhar nossas dores e conquistas. Isso me ajudou a perceber que não estava sozinha e que a união pode transformar a tristeza em força. Hoje, quero convidar você que está assistindo a refletir. Já passou por algo parecido? Como lidou com a rejeição ou a distância de quem ama? Compartilhe sua história nos comentários para que possamos criar uma rede de apoio e esperança. Porque nenhuma mãe merece ser esquecida e juntas somos mais fortes.